Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Meu nome é Rafael Duarte e hoje eu vou analisar com vocês o julgamento do RESP 1.881.149 do Distrito Federal, que envolveu a seguinte questão, envolvendo contratos de franquia. O que o STJ abordou foi, se nós estivermos diante de um contrato de franquia que não foi assinado pelo franqueador, um instrumento contratual de franquia, que não foi assinado pelo franqueado, nós estamos diante de um negócio jurídico bilateral que seja inválido ou um contrato que mesmo apesar de não ter sido formalizado, não ter contado com a assinatura de ambas as partes, ele segue sendo válido? Isso que a gente precisa analisar. E o ponto de partida, para nós entendermos o que foi abordado pelo STJ, é a necessária separação de contrato e instrumento contratual. Essas coisas não são sinônimos. Contrato é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral que envolve todos esses partícipes dessa operação que assumem obrigações. Tá? Essa é a dinâmica do contrato. Então, o contrato ele é uma operação econômica, ele é uma operação contratual que existe. E a maneira como nós formalizamos esse contrato, a depender do caso, porque pode ser ou não ser necessário formalizarmos por escrito, nós temos um instrumento contratual. Então, o instrumento contratual ele é a formalização de um contrato. Mas o contrato ele existe no plano fático, a gente vivencia um contrato. Eu acredito que a melhor forma de entender essa distinção é um exemplo simples. Imaginemos que tu vás até um mercadinho de bairro para comprar um café e um salgado. Quando tu compras o café e o salgado por R$ 10, por exemplo, essa troca entre o café e o salgado por R$ 10 é uma compra e venda. E essa compra e venda ela não é formalizada por um instrumento escrito. Eu posso perguntar para vocês e certamente nenhum de vocês vai me dizer que essa operação foi feita assinando um contrato de compra e venda. Só que isso não faz com que não exista um contrato. Nós temos sim um contrato de compra e venda, mas não temos um instrumento contratual. Por quê? Porque mesmo que nós estejamos diante de um contrato, ele nem sempre vai ser formalizado por escrito. Ele pode ou não ser formalizado por escrito, por vontade das partes ou por exigência legal. Aí aqui nós temos o gancho para vincular com o contrato de franquia. Por quê? Porque a lei de franquias, que é a lei muito recente, inclusive, que é a lei 13.966 de 2019, que veio alterar a lei anterior de franquias, que era a lei 8.955 de 94, essa lei nova, ela estabelece no seu artigo 7º, inciso 1º, que o contrato de franquia, ele precisa ser reduzido a termo, ele precisa ser escrito. E, naturalmente, o que a gente presume é que ele precisa ser assinado pelas partes, formalizando essa vontade. É uma maneira de proteger o franqueado. Então, esse é o grande cenário que nós temos. Tá? Esse é o ponto de partida que a gente precisa entender, essa introdução, para analisar um exemplo hipotético que eu acredito que sempre contribua muito para a análise e para a interpretação de vocês. Imaginemos que Maurício, ele sempre teve um sonho de empreender no ramo alimentício. Só que, primeiro, ele não tinha conhecimento em culinária e, por mais que ele trabalhasse com administração de empresas, ele não tinha conhecimento sobre a gestão operacional de um estabelecimento no ramo alimentício, que tem várias particularidades que normalmente são como adquiridas, esse conhecimento é adquirido na prática. Por exemplo, controle de estoque, controle de pessoal, que normalmente são estabelecimentos que exigem um número maior de profissionais na tua equipe. E tudo isso faz com que Maurício não se sentisse confortável de criar uma marca do nada e estabelecer um estabelecimento com seu nome, ou seja o que fosse, construindo aquilo do zero, porque ele tinha uma grande preocupação muito significativa em acabar perdendo todo o capital que ele havia economizado e que ele aplicaria nisso. Qual foi a solução que ele adotou? Foi recorrer ao modelo de franquia. E o que ele fez foi instaurar uma relação com uma rede de franquias famosa de frango frito. E ele conversou com essa franquia, recebeu a COF, que é a circular de oferta de franquia, alinhou pontos essenciais, discutiram os termos contratuais e a partir do momento que eles tiveram a redação final do contrato deliberada, eles bateram o martelo e disseram que fechou. A franqueadora, naturalmente, encaminhou para Maurício o contrato para que seja assinado, só que Maurício, no primeiro momento, por desídia e depois por espontânea vontade, acabou deixando de assinar o contrato. Só que apesar de ter deixado de assinar o contrato, ao longo de quase 2 anos, ambas as partes cumpriram integralmente essa relação. Maurício pagou todas as suas taxas, pagou a taxa inicial de franquia, pagou os royalties, pagou a taxa de marketing. A franqueadora entregou todos os manuais, transmitiu todos os segredos de negócio, são os trade secrets, o know-how, disponibilizou consultoria de campo, suporte, plataforma de gestão. Então, todas as obrigações de ambas as partes foram cumpridas regularmente durante esses quase 2 anos. Ocorre que quase fechando 2 anos, Maurício recebeu uma proposta de emprego que ele considerou muito vantajosa em uma outra cidade que ele sempre quis morar. Então ele teria a possibilidade de migrar, mudar para uma cidade que ele sempre teve interesse em morar e recebendo um salário que ele julgava muito vantajoso. Nesse momento ele resolveu utilizar um subterfúgio reprovável, que foi arguir a nulidade desse contrato sobre o fato de não ter sido assinado.
Então, o que Maurício fez? Ele entrou com uma ação judicial de anulação do negócio para poder dizer, olha, esse contrato aqui não foi válido porque faltou assinatura, mesmo que ele tenha sido a pessoa responsável por essa falta de assinatura. E qual era a estratégia de Maurício? A estratégia de Maurício era não ter que pagar nenhum tipo de sanção, inclusive receber, ser restituído em todos os valores que ele havia pago à franqueadora. Essa era a estratégia dele. O que a gente precisa analisar aqui nesse ponto? Quando a questão chegou no STJ, o ponto de partida para a solução do STJ para concluir que a tese de Maurício não deveria prosperar era a boa-fé objetiva. E a boa-fé objetiva é um princípio relevantíssimo no nosso sistema, e ele possui algumas figuras parcelares, que são basicamente figuras satélites, figuras derivadas da boa-fé objetiva. E duas merecem destaque para esse comportamento de Maurício. A primeira é a vedação ao comportamento contraditório. Primeiro porque, naturalmente, Maurício agiu de determinado sentido de dar concretude ao contrato, a executar o contrato, e depois ele resolveu mudar de ideia e dizer que o contrato era nulo. E o segundo ponto relevante, e a segunda figura parcelar que a gente pode mencionar, é a proibição a que a pessoa se beneficie da própria torpeza. Por quê? Porque essa nulidade arguída por Maurício decorria de um comportamento que ele próprio adotou. Então, ele estaria ganhando, sendo premiado pela sua própria torpeza. O STJ concluiu que mesmo que teoricamente esse negócio fosse nulo por conta de um vício formal que era essencial à validade do negócio jurídico, que é o artigo 166, inciso 4 do Código Civil, ele entendeu pela aplicação do princípio da conservação do negócio jurídico, justamente pelo fato de que caso nós fôssemos aplicar a disposição legislativa nua e crua, que seria o reconhecimento da nulidade, a consequência jurídica disso seria beneficiar, seria premiar um contratante que agiu de modo desleal e contraditório, e nós iríamos prejudicar um contratante que desde o início agiu de modo transparente e probo. Essa conclusão não pode ser admitida sob uma perspectiva principiológica do nosso sistema. Então o STJ concluiu pela força jurídica dos princípios e a preservação da boa-fé objetiva nesse caso para proteger a franqueadora. Então a consequência jurídica foi muito interessante e é muito, muito forte e muito relevante para todo o sistema de franquias, para a rigidez do sistema de franquias, porque esse tipo de comportamento ele não só prejudica a franqueadora, como prejudica a rede como um todo, quando esses comportamentos esquivos acabam sendo premiados em juízo. Então, é uma decisão bastante louvável e merecedora de aplausos do STJ. Como sempre, eu fico à disposição de vocês para dúvidas, comentários, porque é sempre um prazer poder trocar ideias com vocês. Um grande abraço, cuidem-se e até o próximo vídeo.